Estudar a reflexão sonora. Vamos falar um pouquinho sobre o eco, a reverberação, a ecolocalização, utilizada pelos animais para se localizar. Tá? Vamos para o quadro. A reflexão sonora é um fenômeno ondulatório que envolve com o som. Acontece quando o som bate ou incide em uma superfície e volta. Então, a onda sonora vai incidir na superfície e vai retornar para o meio no qual é proveniente. Essa reflexão sonora, ela vai ter 3 características distintas. Essa reflexão pode ser chamada de reforço, quando essa reflexão acontece com um intervalo de tempo muito pequeno, ou seja, é uma reflexão muito rápida, com um intervalo de tempo próximo de 0 segundos. Aí vai acontecer um reforço na nossa audição. É como se nós ouvíssemos ao mesmo tempo a produção do som e a reflexão do som. Então eu ouvi 2 sons ao mesmo tempo. Aí reforça a intensidade, aumenta, o volume desse som. Certo, pessoal? Então a primeira característica da reflexão do som é o reforço. Acontece quando é muito rápido. A segunda característica é a reflexão sonora como reverberação. O que é essa reverberação? É uma reflexão que acontece com um intervalo de tempo menor do que 0,1 segundos. Olha, o que é esse 0,1 segundos que nós estamos utilizando como referência? É chamado de persistência acústica. A persistência acústica, tá? É o menor intervalo de tempo, olha, é o menor intervalo de tempo, tá? Em que identificamos 2 sons consecutivos nítidos. Tá? Então eu vou ouvir nitidamente um som, eu vou entender esse som, quando eu tenho essa persistência acústica. Eu vou ouvir o barulho do som, ou a palavra emitida, eu vou entender nesse intervalo de tempo. Se for muito mais rápido que isso aqui, eu não vou entender. Fica sem identificação, fica incompreensível. Tá? Então, para eu entender 2 sons consecutivos, no mínimo tem que ter esse intervalo de tempo para chegar no meu ouvido. Então, por isso que eu utilizo essa referência, o 0,1. Então, quando acontece uma reflexão menor do que esse tempo, significa que o som não vai ficar nítido. O som reverberar é não ficar nítido. Ou também pode acontecer um prolongamento do som. Por exemplo, se eu falo assim, I love física. Na reverberação, eu vou entender assim, um I love física aumenta o tempo. Seria assim, na reverberação, eu vou escutar o I love física aumentando o A. Ficaria assim, I love física, aumenta o A. Ou seja, foi rápido, maior, foi menor do que esse intervalo de tempo. Por isso que eu estou ouvindo um prolongamento do som. Quando eu estou acabando de produzir, já estou ouvindo também a reflexão. Então, antes de acabar a produção do som, eu já estou ouvindo a reflexão do som. Então, isso que é a reverberação, tá? Eu ouvir um som com um intervalo de tempo menor do que 0,1 segundo. Também é reflexão. E o que é o eco que nós chamamos aí, O eco. O eco também é uma reflexão. O eco é uma reflexão sonora, como a reverberação, como reforço. Mas qual é a diferença do eco para a reverberação? Bem, o eco é uma reflexão com um intervalo de tempo maior ou igual a 0,1 segundo, que é a nossa persistência acústica. Tá? Quando é o eco, eu vou escutar o I love física 2 vezes. Eu falo I love física, aí a produção. Eu vou escutar de novo I love física. Eu não vou escutar só o A. E vai ficar bem nítido, porque o tempo vai ser maior do que 0,1 segundo. Tá? Então a diferença do eco para a reverberação é que a reflexão é maior do que 0,1. A reverberação é menor do que 0,1. Esse 0,1 é a persistência acústica. É o menor intervalo de tempo que nós identificamos 2 sons nítidos. Esse é o menor tempo. Menos do que isso, não fica nítido. A gente não entende completamente. Tá? Olha, a reflexão sonora é utilizada pelos animais, como morcego, baleia, vários animais, para se localizar. Eles emitem um som
Esse som bate no obstáculo e volta para eles sabem que tem um obstáculo lá. Então é chamado de ecolocalização. É a localização através do eco. E o que é esse eco? Esse eco é a reflexão. Tá? Então, chamado de ecolocalização. Tem um exemplo muito importante, que é sempre cobrado nas provas, que é o sonar. O sonar utiliza a ecolocalização. O sonar é utilizado para, por exemplo, identificar se tem peixes no fundo de um rio ou no fundo do mar. Então, emite um som, se propaga no líquido, na água, bate, volta, e tem lá a imagem formada, né, dos peixes no mar ou no rio. Então, o sonar é uma localização, geralmente com ondas mecânicas, ondas sonoras. Um outro exemplo de ecolocalização é o radar. O radar também é uma ecolocalização, só que o radar é emitido não por som, mas por ondas eletromagnéticas. O radar também é usado pelos aviões, né, por satélites, para identificar também objetos que estão no céu, no espaço. Tá? Aqui, o radar por ondas eletromagnéticas e o sonar por ondas mecânicas. Tá? As ondas mecânicas só se propagam no meio material. E quanto mais denso, melhor é o sonar. Então, o sonar é usado mais em líquidos e sólidos. E o radar é usado mais no ar e no vácuo. Então, o radar é mais para cima e o sonar é mais para baixo. Tá? Mas os dois é ecolocalização. Seria a localização através do eco. Pessoal, vamos então equacionar esse eco com a forma matemática. Olha, nós temos aqui o seguinte. Uma pessoa fala I love física, e esse I love física vai se propagar, ele vai em direção aqui ao obstáculo. O nosso obstáculo aqui é a parede, vai incidir no obstáculo e vai voltar. Eu vou desenhar a volta embaixo, mas óbvio que ele vai e volta na mesma linha. Tá? Ele vai voltar. Foi e voltou. Foi e voltou. Tá? Então, a onda sonora foi e voltou. Isso é reflexão. Emitiu a onda sonora, bateu e voltou. Muito bem. Vamos considerar a distância da pessoa até a parede, até o obstáculo, de x. Se eu utilizar aqui a equação da velocidade, velocidade é distância sobre tempo. Vou pegar aqui a velocidade do som, isso lembrando que depende do meio. A distância que esse som vai se propagar, ele vai ser 2 vezes x. Por que é 2 vezes x? É um x para a ida e um x para a volta. Olha, a distância que o som vai se propagar é 2 vezes x. X é a distância da pessoa até o obstáculo. Vai ser 2 vezes x, porque é um x para a ida e um x para a volta. Então, ele vai e volta. E nós temos aqui um intervalo de tempo do som. Tá? Olha, se eu jogar aqui na velocidade do som, a distância 2 vezes x, é ida e volta, e o tempo do som. Eu vou ter aqui 2 possibilidades muito utilizadas de interpretação. Tá? Eu identificar o tempo do eco, tá? E a distância do eco. Então, aqui o tempo do eco, eu vou isolar o tempo. Vou passar o tempo para cima e a velocidade para baixo. Eu vou ter que o tempo do eco é igual a 2 vezes x sobre a velocidade do som. Então, se eu quero calcular o tempo do eco, eu vou usar essa equação, onde o x é a distância entre a pessoa que emite o som e o obstáculo. Tá? Poderia ser um morcego e o obstáculo, por exemplo. Tá? Se a gente for perceber, se esse obstáculo se movimentar, se eu aumentar a distância, aumenta o tempo. Então, se esse obstáculo aqui se afastar, o tempo do eco aumenta. Eu posso dizer aqui, então, que o tempo do eco, ele é proporcional à distância. Proporcional à distância. Ou seja, maior essa distância, quando ele se afasta, maior vai ser o tempo. Tá? Então, o tempo é proporcional à distância. Isso vale para a ecolocalização. O morcego vai identificar um obstáculo. E se esse obstáculo for lá um mosquito, sei lá, um alimento, e estiver se afastando dele, o tempo de retorno aumenta. E eu posso calcular também a distância do eco. Qual que seria a distância para acontecer o eco?
Aí eu vou isolar o X. Vou isolar o X, que é a distância entre a fonte do som e o obstáculo. Isolando o X nessa equação, nós vamos ter que velocidade do som vezes o tempo do eco dividido por 2. Tá? Então, a distância do eco vai ser, então, velocidade do som vezes o tempo em que acontece esse eco dividido por 2. Tá certo, pessoal? Pessoal, vamos para o exercício? Exercício 10. Os seres humanos e muitos outros animais usam sons para se comunicar. Contudo, alguns animais, como os morcegos, usam ondas sonoras para localizar suas presas. Para isso, o morcego emite uma onda sonora que é refletida na presa. Pelo tempo que a onda leva para retornar, ou seja, o tempo gasto até que o animal perceba o eco do som emitido, dá para se estimar a distância em que se encontra a presa. Esse processo é conhecido como ecolocalização. Os morcegos podem emitir ondas sonoras extremamente agudas, cuja frequência pode chegar a 150 mil Hz e velocidade de 340 metros por segundo no ar. Considerando que o morcego está em repouso em relação à presa, se após emitir uma onda sonora, um morcego percebe o eco após 0,02 segundos, qual a distância em que se encontra sua provável presa? Pessoal, vamos para os dados do exercício. Olha, nós temos aqui a frequência emitida pelo morcego do som, né? A frequência do som, 150 mil Hz, essa frequência aqui é ultrassom, nós não ouvimos, tá? Nós temos a velocidade do som emitido pelo morcego, que é 340 metros por segundo, e o tempo do eco, que é o tempo de ida e volta, né, do som, 0,02 segundos. Se a gente considerar aqui a fonte, que é o morcego, né, emitindo o som, e aqui a presa, o obstáculo, né, o que acontece aqui? Nós vamos ter aqui o som com movimento de ida, olha, o som vai ter um movimento de ida e vai ter um movimento de volta, ó, tá? Então, a distância x, né, ida e volta, vai ser 2x, como nós vimos na aula teórica. Olha, se a gente aplicar aqui a equação da velocidade, relembrando aqui, ó, a distância vai ser então 2x, que é x para vir e x para voltar. Muito bem, se eu isolar esse x, eu vou ter aquela formulazinha, né, da distância do eco, Olha, isolando o x, vou passar o tempo multiplicando e o 2 dividindo. Então, o x, que é a distância entre o morcego e o obstáculo e a presa, vai ser calculado velocidade do som, 340, tempo do eco, que é 0,02, dividido por 2. Essa multiplicação aqui, ó, 340 vezes 0,02 dá 6,8. Dá 6,8. 6,8 dividido por 2 dá 3,4 metros. Então, a distância entre o morcego e a presa é 3,4 metros. Tá certo, pessoal? Exercício 11. Os morcegos são mamíferos voadores que dispõem de um mecanismo denominado biosonar, ou ecolocalizador, que permite ações de captura de insetos ou desvio de obstáculos. Para isso, ele emite um ultrassom a uma distância de 5 metros do objeto, com uma frequência de 100 kHz e comprimento de onda de 3,5 vezes 10 a menos 3 metros. Dessa forma, o tempo de persistência acústica, permanência da sensação auditiva desses mamíferos voadores é aproximadamente. Pessoal, vamos aos dados do exercício. Nós temos aqui, ó, a distância do morcego até a sua presa de 5 metros, ou do obstáculo que ele quer desviar. A frequência que ele emite nesse exercício é 100 kHz. Lembrando que esse quilo é 1000, é um submúltiplo que você vai trocar por 1000, ou 10 a terceira. Então, 100 kHz é 100 mil Hz, 100 vezes 10 a terceira Hz. Tá certo? Não pode esquecer de trocar. Nós temos que o comprimento de onda desse som é 3,5 vezes 10 a menos 3 metros.
E ele pede o tempo do eco, o tempo de ida e volta. Tá? Olha, você observa que ele não te deu a velocidade, mas te deu variáveis e elementos para você calcular a velocidade. Essas duas informações você pode calcular a velocidade. Velocidade, nós já vimos, né, que é lambda vezes frequência. Velocidade é lambda vezes frequência. Tá? Esse lambda é o comprimento de onda, é 3,5 vezes 10 a menos 3, e a frequência é 100 vezes 10 a terceira. Olha, pessoal, 10 a terceira positivo, 10 a terceira negativo, eu posso cancelar. Aí eu vou multiplicar aqui agora, 3,5 vezes 100, 3,5 vezes 100, vai dar 350. Então aqui nós achamos a velocidade do som. Ele não deu, nós achamos. Com essa velocidade, eu vou utilizar a equação aqui da velocidade, distância sobre tempo, para achar então o tempo do eco. Essa distância, nós vimos que é 2 vezes x, que é de ida e volta. Ó. A distância é 2x, que é ida e volta. X para ir, x para voltar. Tá? Então nós temos velocidade do som, 2 vezes x sobre tempo do eco. Se eu isolar o tempo do eco, eu vou chegar naquela expressão que nós obtivemos na aula teórica, que o tempo do eco é 2 vezes x sobre velocidade do som. Se eu substituir aqui agora, no lugar do x, o 5, ele me deu aqui o x, que é a distância, e a velocidade do som, que nós achamos aqui agora, ó, 350. A velocidade do som, que é 350. 2 vezes 5, 10, dividido por 350. Dividindo 10 por 350, essa divisão vai dar 0,028 segundos, aproximadamente. As alternativas que o exercício indica é aproximadamente 0,03 segundos. Essa é a resposta, então, do exercício. Tá certo?